Fala, Davis! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula e hoje falaremos sobre o date, uma forma de trabalharmos com datas dentro do JavaScript. Mas, como já é de costume, vamos corrigir a atividade da última aula. Uma conta bancária com limite de valor a ser transferido. Nós vamos guardar isso dentro do objeto e verificar se a transferência pode ser feita. Basicamente, nós vamos ter que criar um objeto contendo o limite e o valor que queremos transferir e verificar o que? Se o valor que a gente quer transferir é menor ou igual ao limite que nós temos usando operadores ternários. Ok? Então vamos começar a criar aqui uma const, eu vou chamar de... Tá chovendo um pouquinho aqui, então talvez dê ruído aqui na gravação, aqui, mas não liguem não. Limite, vamos pôr o limite de 5.000 e a transferência de 3.000, ok? Na teoria, essa transferência pode ser feita porque 3.000 é menor do que 5.000. Vamos criar uma const verify. Eu tenho o costume de, por exemplo, todas que eu vou, por exemplo, verificar o limite, eu ponho limit verify, ok? Mas isso é costume meu, você pode pôr o nome que você quiser. É que a gente vai verificar se o banco.limite é maior ou igual do que banco.transferência, ok? Se for, então o limit verify vai ser válido. Se não for, vai ser inválido. Eita, inválido. Agora, se eu dar um consulta.log do meu limit verify. Agora, esse valor válido, ok? Então, 3.000. Se a gente fosse exatamente o limite, também vai dar válido, porque 5.000 é igual a 5.000, ele é maior ou igual. Mas se a gente for 5.001, inválido. Beleza? Aí, porque agora ele já começa a ser menor do que o limite. Mas vamos para a aula de hoje sobre date. Oh, meu Deus! Basicamente o date, ele serve para trabalharmos com data, beleza? E a gente usa a nossa função date, desse jeito, ok? Nós precisamos guardar esse date em uma variável. Eu vou guardar count now, que significa agora, new date. Esse new, eu vou explicar ele para vocês que nós vamos falar de classes, beleza? Mas por enquanto não precisa se importar com ele, só põe ele por aí. Então, essa variável, a gente dá um console.log now. Nós temos aqui 2026, 14, é a data que eu estou gravando, ok? Nós estamos em 2026, mês 1, dia 14, às 17 horas. Ah, tá. Aqui ele sempre põe 3 horas a mais, beleza? Agora são 14, mas aqui tá 17, 49, 35, beleza? Então, o date, ele carrega esse valor da data de hoje. Só que dá pra gente manipular isso. Por exemplo, date 0, ele vai nos retornar o ano de 1970, exatamente na virada do ano novo de 1970. Ok? E essa data é bem específica, ok? Bem específica. A gente chama ela de data Onyx, ok? Ou em algum lugar você pode ver ele também sobre Unix Epoch, ok? Unix Epoch. Seria a época de Unix, basicamente. Mas aqui no português a gente fala data Onyx, ok? Mas vamos mexer com o date dessa forma. O date dá para nós criarmos também uma data em específico, ok? Por exemplo, primeiramente, vamos fazer do jeito que está aqui, ó. Vamos falar o ano de 2025, ok? Vamos estar pondo aqui o mês, por exemplo, tem um ponto muito importante, onde a gente sempre tem que pôr um a menos. Vamos dizer que eu quero pôr dezembro, eu vou pôr mês 11, ok? Isso ocorre muito por relação entre índices e length, ok? E o length sempre está com a frente e o índice começa do zero. Então, por causa disso que nós temos essa diferença aí. O dia, vamos pôr dia 29, ok?
E aqui a gente vai pôr a hora, vamos pôr 2 da manhã, os minutos, 5 minutos, os segundos e os milésimos. Desse jeito, ok? Se a gente vir aqui, ó, 25, 12. Eu pus os 11 aqui, mas deu 12 por conta disso. Eu falei que sempre começa, a gente sempre põe um a menos. Dia 29, aqui tá 5, mesmo eu pondo 2, porque ele sempre põe 3 horas a mais, ok? Aos 5 minutos, 0 minutos. Às 5 horas, 0 minutos. Não, tá certo. Desculpa. Ele sempre põe 3 horas a mais, então aqui eu pus 2. Mas aqui é 5, 5 minutos, 0 segundos e 0 milésimos. Ok? Na hora da gente receber a nossa data, dá para nós alterarmos, por exemplo, quando a gente for pôr esse estilo de pôr a data manual, que, ó, que a gente chama de data específica, nós podemos pôr, por exemplo, uma string. Não, desculpa, nós podemos pôr a quantidade de milissegundos. Vou pôr uma quantidade aleatória aqui, de milissegundos, e ele vai ver qual é a data de milissegundos. Ah, tá, que é muito grande, peraí. Ok. Ele vai ver. Depois da data Onyx, a partir dessa data, ele vai começar a contar os milissegundos. Ele vai ver em que data essa quantidade de milissegundos aqui vai parar. Então, se a gente dá aqui um console.log, date, esqueci no, ó, agora sim, ok? É que, por exemplo, se a gente for uma quantidade de milissegundos que passa da data de hoje, ele não põe, beleza? Mas, vamos ver aqui, 5, 3, 6. Se você pega a data Onyx e passa 21.673.120 milésimos, você cai em 13 do 11 de 76 às 11 horas. No caso que seria às 8 horas, né? Porque ele sempre põe 3 horas a mais. Mas aqui às 11 horas, 6 minutos, 48 segundos, 997 milésimos. Se a gente pôr 23, aí é que vai ficar, ok? Mas dá para nós pormos também em milésimos. E ainda dá para a gente pôr uma date string, ok? Eu vou mostrar para vocês o que é uma date string daqui a pouco. Mas dá para a gente mexer um pouco com esse now, ok? Por exemplo, se a gente tiver aqui no now e pedir o ponto get full year, 2026. E lembrando, quando você não põe nada, ele vai retornar a data de hoje. Então, como a gente pediu get full year, ele vai nos retornar o ano. No caso, 2026. Dá para a gente colocar também get mouth. Quer dizer, get. Acho que eu até escrevi errado. Get mouth. Seria para a gente receber. Get mouth. Get mouth. Aqui, ó. Aqui. Ah, eu escrevi mouth errado. E tem que pôr os parênteses. Okay. Hoje eu tô um pouco desligado, beleza? Desculpa. Erro meu. Zero. Por que zero, João? Eu estou gravando essa aula aqui em janeiro. Mas nós temos que lembrar que, por exemplo, quando a gente foi pôr uma data aqui em específico, a gente sempre tinha que pôr um antes. Um mês antes. Como a gente está no mês 1, o antes é o zero. Então, por isso escrevi em zero. Mas 0 é janeiro, 1 é fevereiro, 2 é março, 3 é abril e assim por diante. Outro é o get date. Get date. Mentira que eu consigo escrever. Ah, tá. Ele vai nos retornar 14. Por quê? Porque eu estou gravando esse vídeo no dia 14. Para facilitar aqui, ó. Eu estou gravando esse vídeo. Agora, seria em 2000... Eu vou... Seria 2026, no mês 0, no dia 14. Ok? Só para vocês entenderem aqui. Então, se eu peço get date, ele me retorna o dia, ok? Ele não me retorna a data, ele me retorna o dia. Agora, se eu pedir get hours, desse jeito, 16, porque eu estou gravando isso daqui às 16 horas, beleza? Então seria aqui, vírgula 16. Ok. Por exemplo, eu também posso pedir get time 16, ok? E esse 16 aqui, ele bate também. Ah, não, é por causa do terminal.
getTime, ele me retorna esse número grotescamente gigante. E o que é isso daqui? É a quantidade de milissegundos que a gente pode pôr aqui. Lembra quando eu pus aquele 21 milhões, 300 e tantos mil milissegundos aqui dentro? E ele me retornou, lá, acho que era em 76. Se eu pôr essa quantidade de milissegundos, ele vai me retornar exatamente o horário. Deixa eu só um now. Ele vai me retornar exatamente o horário que eu fiz, que eu executei aquele código, beleza? Porque lembrando, os milissegundos estão rodando, né? Então, por exemplo, esses milissegundos não é o mesmo de agora, porque eles estão sempre rodando. Ok? Mas, se eu usar o getTime, eu posso receber a quantidade de milissegundos. Ok? Lembra que a gente tem o getFullYear? Nós temos também o setFullYear. O get é para a gente receber. O set é para a gente setar o ano que a gente quer. Por exemplo, vamos pôr 2030. E aí ele vai me retornar a quantidade de milissegundos nessa data aqui. Né? Vai me retornar a quantidade de milissegundos de quando bater 2030. Temos também o setDate. SetDate. E aqui, ó, dá para ver que ele está pedindo uma date, um number. Seria basicamente a gente setar o dia do mês que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre o amanhã, eu vou pôr now, ponto, get date, porque aí seria o dia de hoje, mais um. Dá pra gente ver que amanhã, exatamente amanhã, seria essa quantidade de milissegundos aqui. Exatamente daqui 24 horas. E por fim, ainda temos o to ISO string, beleza? Now to ISO string, ele vai me retornar essa data, ela vai me retornar a data nesse estilo aqui, em uma string, ok? Então dá para a gente mexer com datas nesse estilo. Mas, para não perder o costume, né? Quando acabamos de sair de um projeto da calculadora de MC, se você conseguiu fazer, parabéns, mas vamos de uma atividade para comemorar. A atividade é o seguinte: faça um código que retorne a quantidade de milissegundos do Natal de 2029, ok? Então, vocês vão ter que fazer um código usando o date que me retorne a quantidade de milissegundos do exata data do Natal de 2029, que seria em 2029. Não, eu já vou estar dando muita dica, mas seria em 25 de 12 de 2029, às exatas 000000, que é realmente quando começaria o Natal desse ano, ok? Mas, qualquer dúvida, é só falar. Falou!